nosso telespectador. Eu vou começar a brigar com o Paulo Sérgio. Ele está irritado hoje. Não vai ser fácil. Olha aí, tá vendo? Começou. Muito. Mas eu agora vou passar para dois. Eu estou dizendo, o programa não vai ser fácil hoje. Estou chamando a atenção. Hoje é um programa que eu vou ter que ter muito cuidado. Vou pisar em ovos para fazer esse programa aqui. Tudo porque se reuniu aqui uma turma de direita aqui. Impressionante. Eu estou chamando a atenção. A começar com ex-esquerdista que já está falando, não se aguenta. Omar Ferri. Um esquerdista arrependido, abandonou a esquerda. Hoje, calma, que eu vou apresentar um a um. Calma. Eu estou dizendo que hoje eu vou ter que ter muito cuidado, pisar em um esquerdista que se banjou para a direita. E ele que sempre falava na direitária no passado, pertencia à esquerdária e hoje ele pertence à direitária. Omar Ferri, tu não te arrepende desses teus atos, de ter virado fio dessa forma, abandonado teus ex-companheiros? Como é que tu pode veicular através da tua televisão, dessa bancada que tu comanda e que é o chefe de todos nós? Não tem chefe essa aqui. Essa tua antidemocracia, essas acusações sem Como base. Antidemocracia? Se eu mudei de ideia é porque o homem que não tem ideias não muda. Que foi comemorar a Revolução Cubana, ditadura cubana, tu foi comemorar, eu que sou o antidemocrático. E algum problema, alguma objeção? Eu, com muita honra para mim, eu fui convidado pelo governo cubano em fins de 1963 para participar na Praça de la Revolução em Cuba das comemorações do 5º aniversário da Revolução Socialista Cubana lá. E voltei encantado. Eu achava que estavam construindo uma nova sociedade em Cuba. Eu disse 10 vezes para o Paulo Sérgio Pinto, mas ele não acredita em mim, eu não tenho culpa disso. Eu voltei encantado, porque vi aquele povo decidido a modernizar aquele país, a dar uma nova ordem social, a impor o império da igualdade social. Tu era anti-Yankee. E eu voltei encantado, eu voltei fanatizado pelo Che Guevara, pelo Pedro Miré, pelo Fidel Castro, pelo Abel Santamaria, pelo aquele do acidente, do acidente do avião. O Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos. Tudo bandido. Calma. Vai ser um a um, vai ser um preâmbulo. Tu não pode misturar, meu prezado e amigo desembargador, as épocas da história. Aquela era uma época em que eles realmente fizeram uma revolução, derrubaram um ditador dos piores e mais sanguinários da América Latina, e eram heróis para o povo cubano, como não? Só que depois, meu amigo, de 24 anos eu volto para Cuba de novo. E vi uma Cuba muito empobrecida, uma Cuba muito, o povo acovardado, sem esperança no futuro, instaurada uma ditadura militar pela família Castro, preso o Pedro Miré, um dos maiores revolucionários, companheiro do Fidel Castro, numa cadeia lá em Cuba. Bom, tá, o importante já fez o teu preâmbulo todo, justificou tu ter abandonado a esquerda, foi adepto. Eu faço comemorar uma ditadura. Foi comemorar uma ditadura lá em Cuba. Hoje está na direitária, então fica tranquilo. Eu não estou na direitária coisa nenhuma, eu estou no meu lugar. Eu estou no meu lugar com toda a lucidez que o homem deve ter. Tu que nunca foste esquerda na tua vida? Não. Sempre fosse direita? Eu não tenho essa mácula. Não tenho. Bom. Essa eu não tenho. O teu passado não te condena. Não. Condena outros. Tem outras coisas eu posso ter, mas em relação a querer produzir riquezas, o problema todo da esquerda é que ele odeia a produção da riqueza, odeia o trabalho, odeia o trabalho. E ela só produz o discurso, porque é mais fácil produzir o discurso do que trabalhar, Paulo Sérgio. Então veja o exemplo, aqui foi dado um exemplo, fizeram um discurso de que nós somos democráticos. Nenhum esquerdista é democrático, é bem o contrário. Agora, curiosamente, eles estão pedindo eleição direta, o pessoal do PT. Mas espera um pouquinho, mas por que não pede eleição direta em Cuba? Me lembrei agora. Por que não pede na Venezuela? Porque são hipócritas. Agora, aqui eles querem eleição direta. Aqui eles querem eleição direta. Aliás, a Constituição nem diz isso. De modo que isso
Então, o Luiz Pereira Lima, um homem sem máculas. Segundo ele próprio se definiu, não fui eu que defini. Políticos. Lá na direita, Mário Baroni Borges, nosso desembargador preferido. Que tu diz, o homem que tem saudade dos três poderes, Exército, Marinha e Aeronáutica. Não, eu tenho saudade das instituições democráticas e que representam a firmeza do regime democrático. São essas três, são os pilares da democracia também. Mas o pilar da democracia também no parlamento, com um deputado que tu vai apresentar daqui a pouco. Porque eu estou pisando em ovos, já disse, o programa de hoje vai ser um programa... Deixa eu fazer a programa, só não vou dizer o nome. Não diz, vamos deixar, ele até já passou, passou no vídeo ano passado. Se nós formos para o lado da direita ou da esquerda, eu sou também de direita, também não tenho mácula, e me congratulo com o Osmar de ter feito repensado a sua vida e a sua ideologia, para se dar conta que a esquerda é um desastre do mundo. O Churchill já dizia lá, há pouco disse para eles, o Churchill lá em 1920, logo que a Revolução Comunista tomou conta, o Churchill dizia: Deus há de ser bom, porque vai guardar o inferno para Trotsky, Marx e Stalin. Por que tu não bota junto aí, aproveita e complementa os pensamentos dele? Pode botar o Fidel Castro, o Hitler, Lula, a comissária Dilma, todos eles. Bom. Nosso presidente da Associação de Oficiais da Brigada Militar, meu querido amigo Coronel Marcos Frota. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Paulo Sérgio, em nome da Associação de Oficiais. O convite que tu nos faz é sempre prazeroso. E aproveito para cumprimentar também os integrantes da tua bancada, e especialmente os oficiais do Corpo de Bombeiros, os oficiais da Brigada Militar que nos assistem. Agora eu quero apresentar o nosso convidado, nosso astro, já está aí no vídeo. Eu vou dizer, eu não gosto daquelas pessoas insignificantes, que não têm posição, que não têm opinião, embora muitas vezes não concorde com determinadas posições de um e de outro, mas eu gosto dos guerreiros. Eu gosto, por exemplo, tá lá em Bagé, na sua fazenda, não tem saído de lá, o Guanaco, o Carlos Zambuja, que foi lá, abraçou o Collor, abraçou equivocadamente, mas manteve a posição dele até o final, mas com posições que foram realmente criticadas na época, mas de forma muito forte. Eu acho que as pessoas têm que ter convicção na vida, como todos aqui. Inclusive o Mário, eu brinco com ele, mas é uma pessoa de convicções também. Foi convicto de que na época fez com amor, depois passou a raciocinar melhor e tomar decisões mais condizentes, né, com um homem inteligente como é. Então, Carlos Marum, nosso deputado federal, gaúcho aqui de Porto Alegre, do bairro Medianeira. Medianeira, é verdade. Passei agora vindo para cá, passei em frente à casa que morei durante 2 décadas aqui em Porto Alegre. Outro dia eu fui jantar na casa que o Genaro morou. Que o avô comprou em 1933. Passei agora vindo para cá, até falei para o motorista do táxi, olha, eu morei ali anos, há 20 anos, ao lado do Grêmio e sendo colorado, você veja bem, ao lado do Estádio Olímpico e sendo torcedor do Internacional, como você sabe. Foi aluno do Colégio Militar. Aluno do Colégio Militar, é verdade. O Carlos Marum. Em que ano fosse aluno do Colégio Militar? Aluno do Colégio Militar de 71 a 77. Eu estou jovem ainda, então. Eu tenho 56 anos. Com uma cara assim mais batida, mais usada. Eu sou 2 anos mais velho que tu, então. E parece que é meu filho. Quando eu te vejo jogando futebol, eu chego lá, vejo ele jogar futebol, eu não consigo correr. Eu não consigo correr nem 5 minutos, você joga. No ar, disse várias vezes, tu já participaste de N programas. Sim, eu sempre faço questão, né? Claro, e nós gostamos muito de ti aqui, mas sempre te disse que tu era o chefe da tropa de choque do Cunha, chefe da tropa de choque do Temer. Como é que tu te sentes nesta condição? A gente fala aí em deputados, lá no início parece que tu era o homem do baixo clero, daqui a pouco Marum estourou a fita e hoje é o deputado com mais presença na mídia. Com certeza. É o Carlos Marum, pelas suas posições. Pelas posições. E o vice-líder do PMDB. Sim, sou vice-líder do PMDB e eu diria para você que eu cheguei em Brasília não para fazer oposição. Presidente Temer, hoje presidente, então vice-presidente Temer, sabendo que eu não havia apoiado lá no Mato Grosso do Sul a candidatura da presidente Dilma e a dele, por consequência, cheguei em Brasília. Apoiasse a candidatura de quem? Eu apoiei a candidatura do Aécio Neves. Bárbaro. Certo, veja bem. Tá? E comecei num processo de uma ala do PMDB que apoiaria
o pernambucano, o Eduardo Campos. Eduardo Campos. Mas, na sequência, ele faleceu. Eu não vi condições na Marina de presidir o Brasil. Nós tínhamos uma oposição muito grande à presidente Dilma e apoiamos essa candidatura. E cheguei lá, o presidente Temer, então o vice-presidente, me chamou e disse: olha, Amaro, nós precisamos com você. Gostaríamos que tu te comportasse como nós somos. Nós não estamos apoiando o governo, nós somos o governo. Eu sou o vice-presidente da República. E eu sempre tive uma consideração muito grande pelo presidente Temer. Então, por quê? Porque o grande poder do Temer é a gentileza. A gente viu agora, nesse momento, como ele é benquisto na casa. Ele é uma pessoa benquista no parlamento. Quem conviveu com ele lá no parlamento, quer bem ele, conhece ele. E esse foi um fator fundamental para o que está acontecendo, que é não o sepultamento, a conspiração, que eu chamo de conspiração asquerosa, ainda existe. Mas é um cadáver insepulto, esperando o dia da cremação. Só que, pelo quórum, a oposição vai ter que chorar nesse velório também, porque nós precisamos de um quórum super elevado. Mas é um cadáver hoje. E por isso que se transformou. Um grande fator é esse. Eu acho que não, viu? Eu tenho convicção, nada vai acontecer com ele. Com quem? Com o Temer? Não. É um cadáver insepulto essa conspiração. A conspiração é um cadáver insepulto. Vai chegar o dia. E eu estou dizendo que não é o que eu quero, não é o que eu desejo. Eu acho que todo mundo sabe que ele não vai ser, ele vai ter muito mais do que os cento e quantos votos que... Não, esses 172, eu já nem quero muitos votos. Ultrapassar os 250. Nós devemos passar, nós teremos entre 250 a 300 votos. Eu acertei na mosca, digamos, a CCJ, 40 votos. Mas essa é a grande vantagem do tempo. E ele me disse: mas não, você tem que ser governo. Eu tentei ser governo um tempo. Fui para a CPI da Petrobras, um dia eu cheguei e fui lá, não dá. Eu vou ingressar no time que busca o impeachment. E assinei, aí dali para frente, o que eu fiz? Retirar a presidente Dilma e colocar um governo comandado pelo presidente Temer que fizesse reformas que o Brasil, entendo eu, podem os senhores discordar, que eu entendo que o Brasil necessita. Esse foi o script. E passei a trabalhar nisso. O Eduardo Cunha foi um momento desse processo. O Eduardo Cunha foi um momento desse processo. Ele era Foi um mal necessário, eu acho. Eu não sei se foi um mal necessário, eu só sei que foi necessário. Eu acho que tu não pode achar. Eu quero esperar o julgamento, eu quero esperar mas o deputado Marão foi visitar ele no presídio. Foi visitar. Foi para fazer algum acerto com o PMDB? Olha, vem uma ajudinha aqui, vem uma ajudinha do Joel. Sabe por que eu tive coragem de defender o Cunha? Porque não pode remirar a minha vida de cima para baixo, de baixo para cima, que não vai achar um centavo, um níquel, com a qual ele tem a me ajudar. Até porque eu não era deputado. Parabéns, então. Talvez até se fosse deputado naquela época, tivesse pedido para que ele me auxiliasse, mas não era. Eu não tenho nenhum níquel de apoio, nem do Eduardo Cunha, nem do Temer. Por quê? Porque na campanha eu me posicionei contra a candidatura da Dilma, contra a candidatura do presidente Temer, então não fui lá pedir apoio. Vários deputados foram apoiados, eu não fui. Então eu não tenho nenhum apoio financeiro, nem do Eduardo Cunha, nem do presidente Temer. Então por isso eu posso defender tranquilo. Vejo como, principalmente naquele momento do Cunha, o que procuraram na minha vida lá para desmoralizar. Seria um momento de desmoralizar o Cunha. Não, mas eu só imagino. O Jornal Nacional queria me entrevistar em casa. Só imagino. Nós queremos na sua casa, pode vir. Então eu gostaria, nós estamos numa mesa de debate, certo, claro, senão eu falo sozinho. A sua presença, porque eu tenho certeza que hoje o Rio Grande do Sul está engrandecido com a tua presença e Brasília está perdendo. Porque esse é o homem que enche os espaços aonde ele vai. Enche. Independente de a favor ou contra, ele enche os espaços por onde passa. Então vamos aproveitar a presença dele, vamos questionar bastante o deputado Carlos Marum aqui, porque esse rende, eu tenho certeza que só a presença dele no vídeo, é só olhar para ele aqui, bota ele no novo aqui. Ele rende. Tô vendo lá até que eu tô bonitão, Rende, tá bem? Tô bem. Pra quem passou os últimos 2 meses abaixo dessa... Tem cara de gaúcho e é gaúcho. Pra quem passou os últimos 2 meses abaixo de pauleira, como eu passei, até que tô mais ou menos. É verdade. É muito difícil esse processo de defesa do Temer. Ele foi um processo que nos surpreendeu no melhor momento do governo. Era um momento que chegavam as notícias, primeiro, do fim da recessão, da diminuição do desemprego. Aquele dia nós tínhamos tido a notícia e era pouco.
mas o desemprego havia diminuído em 200 mil vagas. Quer dizer, era um dia de sorriso. Nós marcamos uma reunião para a noite. É sorriso para quem, deputado? Para o governo e para o Brasil. Não, para o Brasil não, mas só para o governo. Por quê? O Brasil retomou o crescimento econômico. O PT não diminuiu tem nenhum interesse, deputado. O PT não tem interesse no progresso brasileiro. Nós, o governo e o Brasil. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O interesse do PT é único e exclusivamente estar no poder. Sim. Fora isso, ele não tem interesse. Não estou entendendo, mas eu estou falando de nós. Não, mas eu estou sendo irônico. Nós reunimos. Nós reunimos, marcamos. Difícil de entender que era ironia. É ironia fina, querido. Marcamos para 7 horas uma reunião no Palácio do Planalto. Nós havíamos aprovado na comissão que eu presidi, que foi um desafio muito grande presidir aquela comissão da Previdência. Nós havíamos aprovado e reunimos os membros da comissão, porque nós queríamos que os membros da comissão fossem, digamos, agentes propagadores do Congresso, das melhorias, do que nós entendíamos que estávamos fazendo de bem feito. Quando eu chego para a reunião, está todo mundo grudado na televisão, e era o dia, foi 17 de maio, né, onde o presidente foi gravado. Você imagina. Alguns foram embora, não vai ter reunião. Alguns eu desci para o gabinete do presidente e ali começou um drama. Foi um drama. Presidente, eu não lembro, o que se falou? Ele primeiro constrangido, realmente, eu recebi, questão de uns 60 dias, 90 dias, o senhor Joesley, que aí é o que tem de errado nesse troço, é constrangedor. Ter recebido um empresário fora da agenda. É isso que tem de errado em todos os processos. Não é motivo para derrubar um presidente. Mas estão dizendo que ele... o que dizia a televisão? O Joesley informou o presidente que estava pagando, falava até em 500 mil por mês, dava até o valor para o Eduardo Cunha comprar o silêncio do Eduardo Cunha. Essa era a notícia. Presidente, tenho certeza que não falei isso. Presidente, tenho certeza que não falei. Nem ele me disse, nem eu falei. Então, tivemos que fazer uma nota apressada, uma nota oficial dizendo ao presidente, não pedi, foi aquela primeira nota. Aí, saímos de lá, o Jornal Nacional, todo respeito, mas foi uma tragédia. Assistimos juntos. Foi uma tragédia. Quer dizer, uma tragédia. Aí, no outro dia, retomamos o que faz. O presidente vai falar, o presidente tem que falar à nação. Já acordei, já fui para lá. Para o Palácio, o presidente tem que falar à nação. Fala que horas? Fala agora, 11 horas, para aproveitar para sair dos noticiários. Então, vai alguém lá no STF e requer, vamos ouvir o áudio antes do senhor falar. Aí foi o advogado, atravessou a Praça dos Três Poderes, chegou lá, não disponibilizaram a fita, não disponibilizaram o áudio. Quando chegou aí pelas 10 horas, fizemos uma nova reunião, e aí alguns disseram, olha, é melhor o senhor aguardar o áudio antes de falar. Porque dali a pouco o senhor pode dizer alguma coisa que seja contraditada pelo áudio. Eu até fui um voto vencido ali. Muito contraditado. As coisas que disse o Temer foram muito contraditadas pelo que o Brasil viu e ouviu. Eu não acredito, não concordo com você. Claro, mas não quer acreditar, Maru, não, veja bem. Aí, vamos esperar o áudio. Eu digo, não, o presidente tem que falar. Fui voto vencido, o presidente vai aguardar. Marcou para as 4 horas da tarde, até as 4 nós devemos ter esse áudio. O advogado diz, até as 4 nós devemos ter esse áudio. Marcou para as 4 horas da tarde. Quando anunciamos que às 4 horas da tarde o presidente ia falar, a Rede Globo comunica à nação que às 4 horas da tarde o presidente Temer vai renunciar. Certo? A partir de uma notícia do jornalista Noblar em complemento. E ali começou a se cercar do presidente algumas pessoas ou aconselhando a renunciar. Isso foi um golpe, isso foi uma conspiração, isso não é brincadeira, não é que é noticiazinha de gente que acha que o Brasil é mais bonito, não. Foi uma tentativa de que ele renunciasse sem ouvir o áudio. Era um golpe? Era uma conspiração. Eu não gosto do golpe. Da Globo? Do Noblar ou da Globo? Eu entendo que participaram dessa conspiração setores do Ministério Público Federal comandados pelo procurador Janot. Eu entendo que participaram dessa conspiração a oposição, que é a única que eu sei que estava fazendo, não, essa eu sei. Talvez ali dos setores do Ministério houve uma rejeição. A conspiração era o Janot.
Não sei se o chefe era o Janot, se o chefe é a Globo, se o chefe é... Mas que houve conspiração, houve. Ou vocês acham que tudo isso aconteceu por acaso? Ou você acha que tudo isso aconteceu por acaso? Tudo aconteceu porque o presidente Temer recebeu um empresário. À noite, um empresário que ele mesmo chamou de criminoso, só esclarecer. Aquele empresário passou a ser criminoso depois que confessou. Depois que confessou. Antes de confessar. Era respeitado por toda a imprensa brasileira como o maior dos anunciantes, do Brasil e talvez o fato dele ser o maior dos anunciantes da mídia brasileira tenha sido um dos fatos que tenha permitido que ele tenha montado toda essa organização criminosa sem que ninguém desconfiasse disso. Com dinheiro de quem? Dinheiro do BNDES. E o BNDES era governado por quem? Pelo PT. Pelo PT. Então, muito bem. Então, o fator gerador de tudo isso é o PT. Agora eu lhe pergunto, o senhor está no centro do poder. Como é que o empresário... Sim. É boa essa pergunta, eu vou lhe responder. Como é que o empresário... Na verdade, a sua origem é um açougueiro, né? De baixíssimo nível intelectual. E vai lá e diz assim... Vai entrevistar ou conversar com o presidente da República e vai com um gravador. Ou seja, intencionalmente para incriminá-lo. Não. Com o Ministério Exato. Público. E aí o senhor terá imunidade. Isso é algo assim impressionante. Todos os outros de 20 anos mudaram para 10, outro de 5 para 2, não importa. Ele não pode ser preso. O que mais me impressiona como leigo... Não pode nem falar mal dele. Ele não pode ser preso. E agora tem a benesse de ter vendido a Alpargatas com o nosso dinheiro, que ele não pagou, e ele vendeu uma coisa que não é dele. Mas será que esse povo não entende? Ele vendeu algo que não é dele. Porque o Alpargatas não era dele, porque o dinheiro não era dele, era nosso. A única coisa que eu não sei... Perdão, não. Você viu perdão. Não é perdão. É pior que perdão, Genaro. Você não pode nem falar mal dele, ele é imunidade. Imunidade. Que vem do perdão. Perdão e imunidade. Sim, que vem do perdão. Esse acordo é ilegal. Claro que ilegal. Quem conhece, o senhor conhece, sabe que a lei é a 12.750, artigo 4º, parágrafo 3º, diz que o chefe de uma organização criminosa não pode ser beneficiado pela imunidade. Por quê? Não pode obter perdão. Pode até ter reduzido a pena. Claro. Vamos fazer o seguinte, aquele lá monta uma quadrilha para assaltar um banco, rouba 5 milhões. Daí ele sai dali, bota 5 milhões na pasta, vai no Ministério Público e diz, olha, eu vou entregar os outros que fizeram, eu sou o chefe. Eu vou entregar os outros que fizeram, mas eu fico, não. Dos 5 eu fico com 4. Exatamente. Eu dou 1 e fico com 4. É claro que o chefe... E mais o quê? E não pode ser preso. Não pode cair na mão. E não pode ser preso. E o procurador Janot sabia disso melhor do que eu e do que todos nós. Ele não podia jamais ter feito esse acordo. Mas na ânsia de abater o presidente, na ânsia de caçar o presidente, ele faz coisas irregulares. Primeiro, ele quer nos convencer que esse Joesley só apareceu no Ministério Público depois que já tinha gravado a fita. Coisa que a própria imprensa contesta, já que já surgiu o delegado da Polícia Federal e o promotor que o treinaram para essa gravação. Isso já é sabido. E ele sustenta que não. Não, só me apareceu depois. Tem uma fita aqui. Está no mesmo discurso do Alceu Moreira. Não é o mesmo discurso do Alceu Moreira. É o discurso do Alceu Moreira teatralizou. É o discurso de quem vê. Então ele insiste nisso. Aí chega, chegou, treinaram, trouxe a fita. Uma fita que, veja bem, quem é que senta 40 minutos com um cúmplice, se é como ele diz que é cúmplice, sendo gravado e treinado para comprometer. Aquele cidadão foi lá, aquele bandido, foi lá com um objetivo, de comprometer o presidente dele. Sim, mas... Ficou 40 minutos gravando. E o máximo que conseguiu foi constranger. Não conseguiu, não. Por que ele não disse, presidente, eu estou lá, estou dando 50 mil por semana para a família, para o Eduardo Cunha ficar quieto. Esse o tema de não, continua fazendo isso. Positivo. Eu não estaria defendendo o presidente Temer agora. Não estaria. Olha, não. Ele foi fazendo firulas. Aí o Janot compra essa fita e paga quanto? Paga a imunidade para esses bandidos que não poderia ter feito. O presidente da República embarcou. Embarcou. Embarcou? Embarcou. Então como é que chama uma pessoa que embarca e é a presidente da República?
Tem que ser uma pessoa totalmente diferenciada. Um líder que nem não é o estilo dele. Receber um cidadão altas horas, não é o estilo. Com codinome, não sei lá, não foi codinome. Ele foi com o carro do tal do Rodrigo, a placa era do Rodrigo, eles eu sou o Rodrigo. Conferiram a placa e deixaram entrar. É isso. O presidente Temer recebe até a meia-noite, 1h da manhã. Recebia, né? Agora o coitado está numa solidão, onde nós fomos jantar, ele louco para jantar conosco, porque agora ninguém entra lá no palácio depois das 8 da noite. Sim, mas agora está coberto. Pois é, mas mudou. Por que o presidente Temer tem uma agenda. Arbustos todos. Não, é um palácio, tem associação. Existe segurança, existe. Agora, o presidente Temer sempre recebeu. Tem dia que meia-noite, a gente liga lá, quem atende não é o presidente. O presidente está dormindo? Não, o presidente está aqui. Pergunta se não. É comum se receber sem agenda. E principalmente era um empresário dos maiores do Brasil. Inclusive o maior anunciante da mídia brasileira. Recebeu. Errou. Não devia ter recebido? Não devia. Hoje a gente sabe. Não devia ter falado o que falou. Olha, o que o Temer falou? Na fita, 68% da fita, do que a gente viu, quem fala é o Joesley. Falou 32%. Imagina se o presidente, numa situação dessa, aí lá, o Joesley comprou procurador, comprou juiz, numa palavra que é um contra o outro. No outro dia estava todo mundo dizendo que quer acabar com a Lava Jato, porque a maior coisa que dizem aqui é o seguinte, né? Junta aquela tropa de pessoas, quer acabar com a Lava Jato, quer acabar com a Lava Jato. Ele não podia ter feito isso, ele fez o que tinha que ter feito, não recebeu mais. Deixou esse Rodrigo, se maravilhou, fraco, recebe uma proposta mirabolante, acredita em Papai Noel, acredita em cegonha, acreditou naquela proposta, faz aquela bobagem. A Polícia Federal, em vez de seguir essa fita até chegar no presidente Temer, já que ela tinha convicção, não consegue seguir. Veja bem, hoje em dia, qualquer um segue qualquer um. Mas se você quiser seguir, se quiser, eu deixo um celular dentro do teu carro. Agora está na mala, né? Na mala. Por que não esperaram a mala chegar no presidente se queriam acusar o presidente? Exatamente. Isso é um absurdo. É um absurdo que pessoas... Mas aquilo foi orquestrado, deputado. Mas eu quero dizer que é um absurdo que pessoas de bom raciocínio não vejam isso. Essa operação não aconteceu para buscar provas. Ela tinha como buscar. Ela aconteceu para gerar dúvidas. Ou quando viu que não ia conseguir provas... Toda ilação. Em relação aquela coisa. A esse dinheiro ir pro Temer? Boca de jacaré, dente de jacaré. Esse dinheiro ir pro Temer? Não, jacaré. Esse dinheiro ir pro Temer? Eu não acho. Paulo Sérgio, não tem. Não, estou dizendo que é do Temer? Esse dinheiro não. O dinheiro não. Essa eu acho que o Temer foi inocente. Agora... Rodrigo vai pagar pelos pecados dele. Por que aqueles 500 mil era dele? Eu não estou dizendo isso. Mas então é por isso que essa aqui é a denúncia. Podia ser tirada pelo chefe do Poder da Procuradoria. Tiraram apenas por um juízo. Que aquele cidadão da mala era amigo do presidente, que foi assessor dele. Então, mas daí... Conselho Regional de Medicina. Não, estou entrando no Conselho Regional. Quero agradecer aí a garantia da palavra e a palavra, quem sabe, seja a principal reflexão da minha intervenção. Assim. Na minha carreira, o rápido convívio que eu tive com os políticos e agora na presidência da Associação de Oficiais, isso se dá de maneira mais próxima ainda, a palavra é o patrimônio do político. A palavra, por isso o parlamento, quer dizer, é o poder da força, o poder do voto e a força da palavra. Aliás, isso é bíblico. Aliás, isso é bíblico. Aqui, olha, no princípio era o verbo. Aqui está o rei do parlatório. No princípio era o verbo. Tanto é assim que, na minha experiência, repito, todo político ele se orgulha, se gaba de fazer a leitura do povo. O que o povo está pensando, qual é a leitura do povo em determinado momento. E esta defesa que faz o deputado da condição do presidente Temer no momento é admirável do ponto de vista do desgaste, do ponto de vista do esforço. A gente percebe no deputado essa energia que coloca nessa defesa e tem o custo justamente da credibilidade, da palavra, do voto. E são coisas muito importantes para um político. E nessa leitura toda, o que me incomoda mesmo, não como presidente da Associação de Oficiais, mas como cidadão, é que
o discurso do Lula condenado em primeiro grau agora no Sérgio Moro, a minimização, inclusive, da sentença, todo aquele esforço de... Eu fui ver o jogo do Corinthians aí, enquanto a sentença estava sendo debatida e tal. Está muito parecido com o discurso do presidente Temer. Está muito parecido na medida em que também é um discurso de vitimização, também houve um engendramento, também houve assim uma perseguição aí de um ente ministerial lá do Ministério Público, daqui um pouco do Judiciário, da Polícia Federal. Lá era golpe, hoje golpe lá, golpe aqui. Conspiração. Mas golpe de ontem é conspiração. Aonde eu quero chegar, Paulo, é na leitura que as pessoas, que o povo brasileiro faz. Porque o povo brasileiro, ao verificar este nível de semelhança, esse nível de comprometimento e que está nas filas dos hospitais morrendo lá em face da saúde, que enfrenta 2.000 homicídios no ano de 2016 aqui na sua terra, no Rio Grande do Sul, e que, portanto, depende de investimento forte em segurança pública, em saúde, em educação. Este povo que vê deprimido toda essa questão do BNDES, erário público, dinheiro nosso, tributo pago, da mesma forma do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, praticamente a maior empresa do mundo, uma das maiores empresas do mundo, no estado em que está, e aí o deputado faz um esforço, despende uma energia... Titânico. Despende uma energia, e nós todos, os cidadãos, né, que o poder emana do povo em seu nome é exercido. Nós ficamos olhando primeiro assim, da Constituição. Como nós estamos, me perdoe, deputado, mal representados. Que dificuldade é este parlamento, que dificuldade é essa gestão executiva que faz com que o povo, por um lado, sofra desta maneira, que vem se justificar nos veículos de imprensa... a bancada do Senado... Mas eu quero saber, coronel, o que o deputado poderia fazer? Não, eu louvo aqui o discurso, porque ele só tem 2 atitudes a tomar. Tu pegas lá no Senado da República, aquelas senadoras ocupar com 2 deputados de papagaio de pirata atrás, ridículo aquela cena que todo brasileiro se... A confusão da atualidade, as ideologias ficam nos discursos. A ganância tem superado a tudo. A Operação Lava Jato está recebendo gente que se diz esquerda e de direita. O importante, no caso, é ser sério e competente. O Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Positivo. Um abraço para o Dr. Jorge Guelzer, hein? Grande. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, não sei, você já foi vereador, né, doutor? Não sei se o senhor já disputaram. Eu posso dizer que eu tenho mais contato com o povo, até que fui eleito por 2 Beira-Rio lotados. Lá em Mato Grosso do Sul, existe só 2 milhões de habitantes. 7 em cada 100 sul-mato-grossenses entendem que eu tenho condições de representá-lo e já me conhecem há muito tempo. Mas de hoje, eu não cheguei agora fazendo macaquice e me tornei o segundo na lista dos deputados federais. Por isso que o importante é o patrimônio pessoal, não é? Exatamente. Essa questão de falar em povo é muito bom na boca de todo mundo, mas é muito difícil no bolso. Eu enfrentei debates com policiais militares na reforma da Previdência. Para convencer a turma, e ninguém pensava no povo. Para convencer a turma para se aposentar com mais de 50 anos foi difícil. Mas esse debate é muito bom. Não, mas é um debate. Mas não é esse enfoque. Não é esse enfoque. Quer dizer, ninguém foi lá me falar em povo. Ninguém foi lá lembrar do povo para mim. Mas eu lembro do 30 mil salários, 30 mil de salário. Deixa eu lhe dizer. Eu não vi. Depois não? Eu não vi. Pois não? Eu não vi. 30 mil de salário de aposentadoria. Quanto é que o cidadão ganha 2 mil por mês, ele recolhe R$200 de INSS. Nós precisamos de 150 trabalhadores para pagar a aposentadoria de um coronel da PM durante 30, 40 anos aposentado. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente olha muito para o lado. Deixa eu lhe perguntar, o senhor foi constituinte? Não tenho tanta idade. Não tenho tanta idade. Mas o que eu estou dizendo é isso. É fácil falar em povo. O difícil é fazer como eu, que podia me aposentar daqui a 4 anos. E mudei a minha aposentadoria para daqui 9. O Lula, isso é difícil você achar. Isso é difícil você achar. Difícil o Lula, em todas as intervenções, o Lula, em caráter específico, falava no povo. O povo. Esse povo que quer um Brasil melhor. O povo. Sabe o que ele fazia? Foi o presidente que confessou que deu o maior lucro para os bancos deste país.
e foi o presidente, se elegeu presidente, mas antes já tinha sido acusado por um senador que foi chefe da polícia de São Paulo, que ele era dedo duro. Doutor Omar, o que o senhor está Lula, fazendo? traidor do povo. Agora o senhor se aliou, vigarista e ladrão. Se associou, que foi o líder da tortura em São Paulo. Não me associei e jamais me associaria. Apenas eu estou usando um fato de que o filho dele colocou isso num livro. Essa e é eu li o da livro. Política brasileira. E o Lula Doutor nunca Omar, disse que não era verdade. Doutor Omar, essa é a leitura da política brasileira que o senhor faz, tanto de esquerda, quanto centro-esquerda, quanto de direita, que foi inclusive alvo de sátira em programa humorístico. O povo que não sei o que e tal. É assim que estigmatizaram inclusive a política brasileira, a má política brasileira, trazendo para programas de sátira a questão de deputados que não se preocupavam com o povo. Olha aqui. Bom, não assinou. Eu ia ler até o interessante e-mail dele. Não tem assinatura, não vou ler. Foi pena. Mas deixa eu enfrentar a provocação da Previdência, Paulo. Me parece bem interessante a colocação do deputado aqui. Porque, na verdade, como não participou da Constituinte de 88, talvez esteja passando para o deputado, a ideia da Constituição brasileira. A Constituição brasileira protege os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos de uma maneira geral. Estes trabalhadores, está lá na Constituição, no artigo 40, e no artigo 40, os servidores públicos, no artigo 40 e no 201, os trabalhadores da iniciativa privada. Estes são protegidos pela Constituição brasileira. Estão protegidos por quê? Eu vou lhe dizer, porque ele trabalha durante 30 anos e depois, arrecadando 30 anos, ele vai lá buscar o benefício. São protegidos pelas leis brasileiras. Eu trabalho 45 mas me escute, anos. Me escute, 45 vai entender. anos. Me escute que vai entender. Bom, na ideia da com a idade que as pessoas se aposentam, trabalham. Vamos lá. Os militares, quer estaduais, quer militares federais, do 42 e do 142, estes não são protegidos pela brigada militar brasileira. não é militar. Vai começar, é força auxiliar. Não, não é militar. É militar não, estadual. É militar pelo termo, mas não é. Não, é pela estrutura e pela legislação, Paulo. Estrutura que nem disciplina. E disciplina, hierarquia e tudo mais. Mas estes homens, os militares estaduais e os militares federais, eles protegem a Constituição, protegem o Estado social e democrático de direito. Se não existissem os militares, nós teríamos total comprometimento da estrutura de Estado na forma como ele é. E, portanto, eles sofrem restrições à sua cidadania, respondem à dupla jurisdição penal, tanto militar quanto comum. Aliás, por militar, eles têm dedicação exclusiva. Só responde a militar porque tem militar, porque não era para ter. Isso é um outro debate que eu aceito também e é muito bacana de fazer. Mas responde à dupla jurisdição penal, tem que ter dedicação exclusiva, são os únicos que podem ser privados de liberdade ainda no âmbito administrativo. As restrições à cidadania dos militares são intensas e enormes. E, em face disso, o Constituinte, lá em 88, estabeleceu uma compensação. Não há regime previdenciário. Os militares das Forças Armadas, por exemplo, não recolhem previdência. E dizem com toda a razão de que se nós não colocamos nada lá na Previdência, de lá nada... Vamos ouvir o deputado, então. O Rio de Janeiro... Somos diferentes. No Rio de Janeiro nós temos 60 coronéis na reserva para cada coronel da ativa. Aqui é mais. Não, funciona. Aqui é 3 por 1. Funciona isso? Não funciona. Não pode respeitar. Não funciona. Não pode me trazer. Não pode me trazer a Constituição até de 1891. Vai quebrar. Não funciona. Deixa eu lhe dizer. O senhor está me dizendo nós que o coronel... O senhor sai... A questão do coronel. O senhor sai ali na rua e testemunha um crime. Seja um latrocínio, seja um homicídio. Se o senhor não se envolver... é uma coisa. Se eu testemunhar o mesmo crime e não me envolver, eu respondo pelo resultado. O que eu estou dizendo, o senhor não pode trabalhar nessa privada. Eu não me aposento nunca. Coronel, deixa eu dizer, o senhor fez uma generalização, isso que fez com que eu reagisse de uma forma violenta. O senhor chegou ao parlamento e assim, não pensa no povo. Eu estou dizendo, olha, eu sou presidente da comissão, eu recebi muita gente lá sem pensar em povo. Que eu estou lhe dizendo, todo mundo achando que 55 anos que nós diferenciamos isso tudo. Nós colocamos uma diferença de 10 anos
em função dessa questão do risco. Colocamos uma diferença de 10 anos. 10 anos. Eu vou lhe dar um dado que o senhor conhece. O senhor conhece, mas o telespectador do Paulo não conhece. E esse mesmo pessoal não acha bom. O trabalhador da iniciativa privada com 30 anos de atividade, trabalha em média 50 mil horas. Isso é estudo técnico. Um militar com 30 anos de atividades trabalha 54 mil horas, isso sem contar os serviços extras e as questões de engajamento operacional. Então, não é favor, na verdade não é privilégio e não é prerrogativa. O senhor é o presidente da associação que tem que defender. O nosso assunto é mais amplo aqui, senhor, obrigado. Mas só para dizer, eu não gosto desse troço. Eu estou aqui falando em nome do povo. Quem mais pode dizer que está falando em nome do povo aqui sou eu. Que preciso que o povo vá lá votar em mim para mim estar aqui como deputado. Eu não disse isso, basta rebobinar e não eu não digo que fale em nome do povo. Eu não falo em nome do povo. Eu também não falei isso. Eu tenho as minhas convicções, que atende a um percentual da população que entende que eu mereço continuar sendo só. O que eu fiz foi uma leitura de que as pessoas do Brasil carecem de saúde, educação e segurança. Carece. Estou indignado com o deputado que defende o presidente que negocia com bandido, Lauro de Esteio. Ô, Lauro, olha, eu quero dizer o seguinte para você. O juízo que nós fizemos, eu repito, ele defende em qualquer lugar. Certo? Jamais seria possível que fosse deposto um presidente baseado numa investigação falha, numa fita, num áudio inválido e na vontade de um promotor. O senhor não acredita no laudo da Polícia Federal, acredita no laudo... Não, mas o laudo da Polícia Federal não diz, não mostra onde, quando é. O laudo da Polícia Federal diz quem deu dinheiro pro tempo. O laudo da Polícia Federal. O laudo referente à fita. O laudo referente à fita. O senhor acredita nesse Veja bem, eu acredito que fez o exame contratado pelos senhores? Não, eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que existem edições do áudio. Certo? Eu só estou dizendo que a Polícia Federal levou 38 dias para poder dizer que aquelas interrupções, que foram mais de 200, não eram edições, eram interrupções, que é coisa diferente. Eu não vou desdizer. Agora, o seu Janot não fez perícia naquela fita. Isso não é assodamento, isso não é parcialidade. O seu Fachin autorizou abrir um inquérito contra o presidente da República sem pedir. Olha aqui, coronel, o senhor como um policial, um bandido chega e lhe põe uma fita no bolso, o senhor não vai pedir para que alguém pericie essa fita? Não tenho dúvida. Não tenha dúvida. Não, mas o Procurador-Geral da República teve dúvida. Ele também não teve dúvida. Ele não teve dúvida em tocar adiante. Assodado, parcial, indigno da posição de Procurador-Geral da República Brasileira. Deputado, tem que ter coragem para dizer isso. Pô. Nem tu tem. Tu é metido a coragem, mas tu não tem a coragem de dizer o que eu estou dizendo. Nem tu tem, vai ver que tu também tem medo. Não é questão de metido a coragem. Mas vem cá, aí o seu Fachin, um ministro do STF, pega aquilo ali, não, aqui não tem. Aí devolve. Não pode abrir o inquérito. Né? Aí o Fachin, o Procurador-Geral da República, bota mais 3 linhas, não, todo mundo é igual, devolve, daí ele aceita. O que mudou? Entre a primeira e a segunda vez que ele recebeu aquela tentativa de abrir o inquérito. Isso é um complô. Isso é um complô. Porque o cara vai discutir comigo. Paulo Portes, eu estou pegando quem está botando o nome. Vamos lá. Podia botar o endereço também, né? Mas eu tenho o telefone. Os políticos gostam de crise, pois assim subornam o governo para apoiar projetos fajutos que na maioria não mudam a vida do povo. Eu vou te falando em povo. O Moro na condenação do ex-presidente Lula é absolutamente sensacional. Ninguém poderá subir tanto que se sobreponha ao direito, que se sobreponha à lei e à justiça. Ninguém sobe tanto. Todo mundo, por mais que suba, fica abaixo dessa questão. E isso me parece traduzir um pouco o que as pessoas... Isso é muito positivo e é verdadeiro. Este programa já foi melhor. Na outra vez que o senhor defensor do Eduardo Cunha esteve aí... Qual é a solução? O seu nome é Nelson? Não, é Nelson Jobim. Nós estamos tentando construir uma candidatura... Nem é o meu. Por favor. Não é. Não é porque eu acho que quem se movimenta nesses momentos... O PMDB do seu partido? Não é do meu partido, mas quero que ele se filie.
Ele não tem partido hoje. Essa pessoa que eu estou conversando não tem partido. Não tem partido. É um agente público, não tem partido, e eu penso que tem condições de ser o que vai receber... O impeachment do Temer, o senhor não ia... Não me venha com brincadeiras, por favor, né? Eu estou falando sério, estou falando sério. Tá bom. Perguntar não ofende. Tá bom, desculpe, eu também... Até por causa de Ulamar, que eu quero de respeito. Mas eu não gosto de gente assim muito midiática. A gente tem que ter coragem de dizer o que eu estou dizendo, enfrentar o Silvio e essas figuras, entendeu? E a Edna Orlandini, que está lhe dando um pau também. Fazer o quê? Fazer o quê? Ninguém chuta cachorro morto. Viu o que a Edna disse, não? Claro que esse PT tem muita viúva. Eu esse dia fiz um levantamento desse pessoal que me critica, 90% tem gente que perdeu a boquinha. Certo? Claro, ninguém falou em boquinha. E usou a palavra boquinha, que ele garante que perdeu a dele. Então, isso aí eu conheço essa turma, continuo pesquisa lá em Mato Grosso do Sul, sou o primeiro colocado. Quer dizer, então, olha, não me venha com essa conversa que agressão por Facebook para mim não vale para nada. A técnica petista ensinada já pela sua escola é acuse-os de que o que você é. Boa essa, gostei dessa. Isso já dizia o Lenin. Opa! É uma convergência, então, aí. A frase do Lenin. Aí deixa eu dizer o que eu penso que é a solução. Acuse. Isso aí, inclusive, porque o julgamento que nós fizemos foi um julgamento jurídico e político. Primeiro, pesou sim a realidade de o presidente Temer estar tendo a coragem de enfrentar situações que a maioria do parlamento hoje entendem como necessárias de serem enfrentadas. Isso pesou. Pesou o fato de que nós estamos conseguindo fazer com que a economia volte a se movimentar. Pesou. E pesou juridicamente o fato de a denúncia, vou usar até as palavras do ministro Carlos Veloso, de a denúncia será absolutamente inepta. O Carlos Veloso diz, essa denúncia é inepta. Essa denúncia não presta para nada. Se o plenário considerar a denúncia apta e aprovar a denúncia... Não vai. Como o plenário? O plenário não aprova. O plenário, a decisão do parlamento é um juízo de admissibilidade. Seja na comissão, seja no próprio plenário. Deixa eu julgar o presidente. Admitido esse juízo de admissibilidade, ele é suspenso de suas funções e aguarda os 180 dias. Não. Ele só vai ser suspenso quando recebida a denúncia, autorizado pelo parlamento. Aberto o processo. A abertura do processo. Se recebida a denúncia pelo ministro relator no Supremo, aí sim ele fica suspenso. E o certo é que o ministro relator leve essa admissibilidade para o pleno. Ao pleno, claro. Certo? E daí, sabe qual é a chance dessas denúncias ser? Não, primeiro ela não vai passar, ela não vai chegar ao STF. Eu lhe garanto isso. Eu lhe garanto essa isso. Convicção... Mas fica... Não vai chegar, não tem a mínima possibilidade. Se eu cheguei, eu saí de Brasília hoje meio-dia, com todo respeito. Eu 350 votos. Não existe a mínima possibilidade. A mínima possibilidade. Mas se chegasse, a chance do Supremo... Tecnicamente, zero. Vamos ao ponto final. Como é que o Supremo vai entender como válida uma prova dessas? Essa prova é podre. E todos os frutos que saem de uma árvore podre são também podres. A fita ela é inválida. Isso aí foi o próprio flagrante. Vamos ao ponto final, com o Gimo FCDL que começa. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Deputado Barão vai se pronunciar depois. Como é que é dormir, deputado Barão, sabendo que o novo governo que está tirando os direitos dos trabalhadores, destruindo a aposentadoria de toda a nação, acha certo a pessoa trabalhar por tantos anos até se aposentar? A maioria da população não vive tudo isto. 49 anos é um absurdo. Então, obrigado. Mas conclui, obrigado. Não, mas mentira. Responde você isso aí. Só rapidamente. Ponto final, Luiz Pereira Lima. Rapidamente. Usa o tablet aí. Olha o tablet. Só responder rapidamente para esse telespectador. É uma mentira a respeito dos 49 anos. Mas eu não estou aqui, eu como cidadão brasileiro, na defesa do passado do Michel Temer, porque tem essa mácula, de ter sido sócio da pior coisa que pode existir na humanidade, que é o PT. Então esse é o problema dele. E agora, o PT quer tirá-lo do poder, apeá-lo de qualquer maneira, porque tem a possibilidade do Brasil
voltar ao rumo deles. Não, voltar ao rumo. Reforma trabalhista, diminuir a inflação, aumentar a empregabilidade. Isso tem uma chance no governo Temer de melhorar a economia brasileira. E esse é o erro. No momento que a economia está melhorando, o PT quer destruir a melhora, porque vai perder a sua chance de eventualmente voltar ao poder. Seu ponto final, doutor Marfé. Já que me atacaram, vocês dizem que eu era esquerda, agora sou direitoso. Não, mentira, nossa. Eu quero dizer o seguinte. É só ilação. Só muda de ideias quem tem ideias. Quem não tem ideias, não muda de ideia. Eu não sou nem esquerda, nem direita, eu me considero um livre pensador, onde está a democracia, a liberdade das pessoas e os direitos humanos, eu estou lá também. Por isso, tu foi para Cuba comemorar a Revolução Cubana. A função de um administrador público é lutar em favor do bem público e do bem-estar social. E nessa discussão toda que vocês fizeram até agora aqui, eu escrevi 2 linhas que eu vou ler. O governo do PT, o governo do Lula e o governo da Dilma comprovaram a existência de uma extrema promiscuidade com empresários que admitiram ter integrado esquemas bilionários de assalto aos cofres públicos. Lá no Peru, o Lanta Humala recebeu milhões da Odebrecht. Ele e a mulher estão presos. E aqui o Lula, aquele vigarista, tu tem razão, o vigarista da Friboi lá, devia estar preso. Não pode se admitir que se faça um acordo dando a um cidadão que uma posição acima da lei. Não pode ser preso, não pode ser processado, vai para os Estados Unidos, volta. Nós não poderíamos ser tão ingênuos assim. Genaro, seu eu realmente não sei a que cargas dava, aliás, sei como foi feito esse arranjo com o Wesley. Foi um projeto, o deputado tem razão, foi um projeto para derrubar o presidente da República, porque fizeram um flagrante forjado. Isso é realmente um flagrante forjado, porque vai o cara no palácio do presidente, ingenuamente o Temer recebeu, mas que recebe todo mundo, tudo bem. Vai com um gravador. Depois liga, faz o link disto aqui com o sujeito correndo com a mala lá em São Paulo. Foi tudo forjado. Isso foi flagrante que nós, no judiciário, anulamos todos os flagrantes forjados. Você sabe muito bem disso. Foi orquestrado e um flagrante forjado. Isso é uma barbaridade, para acabar com o país exatamente no momento em que o Brasil estava começando a sair do caos institucionalizado por 12 anos dessa tragédia que foi o Lula e a comissária Dilma. Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada, meu querido amigo Marcos Frota. Marcelo Frota. Marcelo, mas quem é que botou o Marcos aqui? Alguém resolveu. Resolveram te sabotar. Mas assim... Mas de novo, outro dia botaram aqui general da Brigada. Não tem general. Mas tem cuidado, eu falo. Mas deve ter. Tá com idade? Eu tô com 53. E está aposentado? Tô aposentado. Depois de 35 anos de serviço, entrei aos 17 anos na Mas eu trabalhei 50, me aposentei a antevéspera dos 70 anos, compulsória, porque se não tivesse... Saiu chorando do tribunal. Se não tivesse, estaria lá com 75 anos, e se chegasse aos 100 anos, estaria trabalhando. O senhor está aposentado há quanto tempo? Da mesma forma, ano passado, compulsado a reserva, depois de 35 anos de serviço, temos atividades completamente diferentes. O desembargador, o deputado, que também tem uma aposentadoria diferenciada de nós, militares estaduais e militares federais. A nossa vida é regrada por disciplina, por hierarquia, por dedicação absoluta ao povo do Rio Grande, em searas diferentes, dando em tempo real no que diz respeito à tutela dos direitos, à vida, ao patrimônio. Quer dizer, todo este encaminhamento faz com que sejamos diferentes e tenhamos essas compensações. Eu venho sempre no teu programa, Paulo, com muito agrado, com muito carinho, falar para os teus telespectadores, mas um pouco já me acostumei a essas provocações de final, assim, claro. No encerramento. Faz parte. De qualquer maneira, outro dia até disse a uma pessoa que fez também uma intervenção assim num programa de rádio, explicando a ela as questões previdenciárias, disse a ela: se ainda não és militar estadual ou militar federal, porque não declinou a idade, se for motivada pela Previdência, não o seja. Não seja. Nós não temos nenhum privilégio, nenhuma prerrogativa, temos sim uma compensação em face do rigor da nossa atividade.
Tem muito respeito. Por isso que é debate. Tem muito respeito pelas polícias. Como presidente da comissão que analisou a reforma da Previdência, eu reconheci muitas dessas particularidades, da atividade policial em todos os seus níveis, e reconheço o trabalho das polícias no Brasil. Eu fico um pouco assim com essa questão, não, porque o parlamento não é digno. Esses dias teve aquele procurador, aquele barbudinho, que é o da Lava Jato lá, disse que eu sou indigno do meu mandato. Eu vou chamar ele lá para depor na CCJ para ele dizer por que eu sou indigno do meu mandato. Então ele é o culpado do senhor ter me entendido mal, porque eu não disse nada disso aqui. Tá, certo. Ele é o culpado lá. Outra coisa, quer dizer, sabe qual é o problema que eu tenho? É que as pessoas medem os outros pela régua do seu caráter. Então tem gente aí que pensa, esse Marum, para ter defendido o Cunha, deve ter ganho alguma coisa. Por quê? Porque ele cobraria alguma coisa. E daí fico me incomodando. Só que eu já fui sacudido de cima para baixo, de lado, e nunca acharam nada. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa honesta e trabalho e exerço meu mandato com honestidade. Então eu posso até defender o Cunha, coisa que provavelmente você que me ofendeu por aqui não pode. Você não pode ir no presídio visitar o Cunha, porque se você for lá você fica. Eu não. Eu entro e saio a hora que eu quiser. Eu quero já deixar claro. Essa conversa de vir é a régua do seu caráter. Não meça os outros pela régua do seu caráter. Por fim, eu quero dizer o seguinte. Tem uma pergunta para ti aqui. Qual a sua posição com referência à reforma da Previdência? A favor? Eu sou presidente. Eu sou presidente da comissão, é claro que eu sou favorável. Eu sou presidente da comissão da reforma da Previdência. Sou favorável ao projeto que saiu da reforma, que modificou muito o projeto do governo, mas ainda é um projeto que vai avançar e vai fazer com que o Brasil consiga retomar. E sabe o que eu fico triste agora falando? Aquilo ali estourou. Nós éramos para ter aprovado a reforma da Previdência. Nós estávamos há 10 dias de aprovar a reforma da Previdência. Quando estourou esse lero-lero, essa crise forjada, essa conspiração asquerosa. E tem gente que é inteligente e não consegue ver isso. Agora o Sérgio Goulart aqui de Guaíba, ele sacou. Onde é que o Temer chamou, ele falou, foi o Wesley. Não foi para tratar do assunto carne fraca. Pô, fraqueza foi do Temer dizer que era para tratar da carne fraca aconteceu. Ele é um homem de 76 anos e está sofrendo eu até me associo muito quase. Primeiro fim de semana eu fiquei lá em Brasília. Sabe que você tomar uma paulada dessa altura da vida é uma coisa difícil. E cometeu alguns equívocos aí na fala. Mas o que é importante é o seguinte: 40 minutos falando com quem você confessou ser um dos maiores marginais do Brasil, sendo gravado. E nada apareceu ali que efetivamente lhe comprometesse. A Polícia Federal pega esse cachorro, que é cachorro, né? Os delatores, na época da ditadura, eram chamados de cachorro, lembra? Você deve lembrar. Era cachorro. Mas ele era um dos maiores marginais, porque na sorrelpa da noite ele foi recebido. Mas ele não era, pelo presidente. Porque ele só foi saber depois que ele confessou. Ele não tinha confessado. Ele confessou que era um marginal depois. Até então, era um trabalhador, era um empresário com 200 mil funcionários. Um dos maiores empregadores do Brasil. Aí chega um dia e ele confessa, eu sou criminoso. Aí passou a ser criminoso. O senhor quer dizer um dos maiores larápios desse... Não, eu digo bandido. Deputado Carlos Marum, olha aqui, tá? O senhor sabe que o programa está sempre aberto, sempre vem a Porto Alegre, vem no programa, que tem liberdade de falar. Sabe por que eu gosto aqui? É que eu falo ao vivo. Claro. Rapaz, o que eu já dei de entrevista e para falar ao vivo é morte de viagem. A TV Globo entrevista muito, até muito. Sim, claro, muito. Mas ao vivo nunca. Eu peço, me bota um dia ao vivo para poder dizer umas coisas. Não. Me gravo, leva, analisa, corta isso, corta aquilo. Mas olha aqui, e a gente aparece que ele diz. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. O senhor tem propina aqui hoje, tá? Olha aí. Do programa, tá vendo? Olha, eu vou agradecer. Eu vou agradecer. Então, o que nós vamos ver agora? Por exemplo, tudo bem, tentaram derrubar o homem. Não conseguiram. Vamos encerrar isso. Vamos tentar de novo, hein? Uma construção. Vamos tentar de novo, viu? Estão preparados, mas eu estou torcendo para fazer isso. De Pelota. Vai tomar hoje com um esquisinho. Vou. Lá no Sertório. Eu estou levando. Este militar